pudessem dar a esses jovens em que não tinham jogado ainda e não tinham perdido com seleções de top? Eles não vêm com essa negatividade. E por que não começar a ganhar? O vídeo de despedida de Ricardinho, a despedida do Mágico, também a fazer-se aqui na Federação Portuguesa de Futebol, com imagens da seleção, com declarações de Ricardinho, ala de 39 anos, ele que está aqui na sala sentado lado a lado com Pedro Proença. Vêem-se neste momento também sorrisos dos dirigentes e também de Ricardinho. Vamos acompanhar também estas emoções em direto no Canal 11. Sei que o final está a chegar e hoje em dia que vai terminando, fico com mais pena de não ter ido mais vezes à seleção. É o melhor sítio onde pode estar quando és um desportista. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Federação Portuguesa de Futebol. Hoje é um dia particularmente emocionante para o desporto em geral, mas em particular para o futsal. Hoje, o Mágico, o melhor de sempre, vai colocar um ponto final na carreira. Começou no Gramidense Infante há 27 anos e depois da treinadora Carolina Silva lhe ter oferecido umas sapatilhas, ninguém mais o parou. Foram 188 jogos pela Seleção Nacional e foram 142 golos marcados, o melhor marcador de sempre da equipa das Quinas. Naturalmente que podíamos estar aqui o resto do dia a falar sobre o Ricardinho, mas parece-me que nesta situação não há ninguém melhor para o fazer do que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, a quem peço que tome o palco para também tomar a palavra. Muito bom dia a todos. Antes de mais, permitam-me dizer que é um privilégio estar aqui hoje. Estar aqui ao pé do nosso mágico, o eterno mágico, aquele que jamais nós iremos esquecer. Mas direi que é um privilégio quer para mim, quer para a Federação Portuguesa de Futebol, estar não só apenas na condição de Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, mas sobretudo enquanto amante do futsal. Hoje estamos todos aqui reunidos para nos associarmos a um momento, que direi, importante na nossa vida. Importante na vida daquele que foi, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador de futsal de todos os tempos, atrevo-me a dizer. E é um homem português, deve-nos encher de orgulho. Um homem que ao longo da sua carreira sempre enobreceu a sua modalidade. A sua grande modalidade, o futsal. Foi um homem que motivou jovens, adultos, e estamos a falar de um campeão mundial por Portugal, de um campeão europeu pela nossa seleção nacional e por clubes, de um atleta que conquistou títulos em Portugal, Espanha, França, Letónia e Japão. Estamos aqui para celebrar um atleta absolutamente de exceção. O Ricardinho é nosso. É um património lusitano. É um homem eterno que ficará connosco. É uma bandeira da modalidade e do país. Teve a capacidade de transportar a Portugalidade aos quatro cantos do mundo. Obrigado, Ricardinho. Obrigado. És um embaixador do futebol português. És um embaixador desta nossa seleção. És um embaixador deste país. E é uma evidência aquilo que tu fizeste por todos nós e que fizeste pelo futsal, que cresceste connosco, que motivaste jovens a serem pessoas diferentes. E o país está-te grato. Não me vou querer alongar porque hoje é o dia do nosso mágico. É o dia do nosso mágico dizer-nos que terminou uma etapa da sua vida, mas que ficará connosco. Será eterno da Federação, será eterno dos portugueses. Muito obrigado, mágico.
Presidente, por estas palavras. Naturalmente que neste momento da despedida diria que apenas a nível profissional, porque uma vez atleta de futsal, para sempre atleta de futsal. Obviamente que não podia faltar outra das figuras incontornáveis do futsal português, na impossibilidade de estar presente por se encontrar fora do país, por estar de férias. Naturalmente que Jorge Brás também quis deixar umas palavras. Hoje é um dia especial, não é um dia triste. Sei bem o quanto te custou deixar de jogar pela seleção, por isso imagino o quanto te custa agora deixar mesmo de jogar. Mas, como referi, não é um dia triste, é um dia muito especial, porque vais ser recordado como o melhor de sempre, não tenho dúvidas. Deste muito ao futsal português, ao desporto português, a Portugal. Ajudaste-me a crescer a mim como treinador. Ajudaste a crescer a seleção. Venceste em todos os locais por onde passaste. Por isso, é com estas memórias que te vamos recordar o teu percurso como jogador, o melhor de sempre. Por isso, num dia como o de hoje, só há uma palavra: obrigado. Obrigado pelo legado que deixaste, exemplar para os jovens que agora se apaixonam e gostam do futsal. Um grande, grande abraço, e não termina aqui. O teu legado é demasiado grande para que deixes de significar o que significas para o futsal, não só português, mas mundial. Da minha parte, um abraço sentido, já sabes, um grande, grande abraço. As palavras de Jorge Brás, que começava aqui a falar-se e a dirigir-se ao Ricardinho como ricas, e acredito que seja o termo mais íntimo do melhor do mundo também para o melhor de sempre. Agora gostava de pedir por gentileza que quer o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, quer o Ricardinho, pudessem subir aqui ao palco. Já vamos ter a oportunidade de ouvir a Ricardinho, mas que os dois aqui subissem. Recebe aqui uma homenagem e uma camisola com 188, o número de internacionalizações pela seleção portuguesa. É uma estátua que com certeza vai guardar com muito carinho esta ofrenda, esta oferta da Federação Portuguesa agora de é isso Futebol. mesmo. Sei que vai sair do coração, mas pedia-te que dissesse o que te vai na alma neste momento. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer ao Presidente por me deixar despedir desta última etapa de futsal na casa que eu sonhei enquanto atleta quando comecei na seleção aos 16 anos e não a tínhamos. E hoje, com 39, consigo perceber que deixamos este legado para os mais jovens. Muito obrigado. Eu sei que a sua ideia era muito mais grandiosa do que está a acontecer hoje, mas para mim estão aqui as pessoas mais importantes e as que não estão deixaram a mensagem em privado. Agora a parte difícil. Bem, não tenho muito o dom da palavra, mas gosto de falar as coisas do coração. E hoje venho aqui meter um ponto final na minha carreira desportiva enquanto profissional. É a decisão mais difícil que eu estou a tomar na minha vida enquanto atleta. Como diziam ainda hoje em brincadeira, a partir de hoje passa a ser um legend e um ex-profissional de futsal. Mas gostaria de recordar um pouco a história até aqui. Eu não escolhi o futsal. Eu queria ser um jogador de futebol. Mas negaram-me esse sonho. Negaram-me o sonho de ser jogador de futebol porque disseram que eu era muito pequeno. Mas uma tal Carolina Silva, uma senhora que infelizmente não pode estar aqui hoje porque
tenho outros compromissos. Acreditou em mim. Foi ao meu bairro, a minha casa, e foi-me buscar. E disse: tu tens que jogar este desporto. Foi difícil, porque o campo era demasiado pequeno inicialmente, mas depois foi um amor quase à primeira vista, porque o ter a bola no pé era sempre o meu sonho, e ali estava em constante contacto com a bola. Foi uma subida muito rápida. Em 2 anos eu já estava a jogar a primeira divisão e já estava a conseguir aquilo que sempre sonhei, que era poder ajudar financeiramente em casa os meus pais. Venho de famílias de origens humildes, mas batalhadoras e orgulhosas daquilo que têm, mesmo não sendo muito. Orgulhoso por ser uma referência de onde vim, porque tinha tudo para dar errado, como muitos dos meus amigos, infelizmente, foram pelo caminho errado. Tive a sorte de ter pessoas como a Carolina na minha vida, como aquele senhor que está ali, o senhor Armindo, que acreditaram em mim, que me deram conselhos, como o pai, quando não era o meu pai. Mas consegui ser essa referência, consegui batalhar e consegui chegar até acima dos meus sonhos, porque eu nunca acreditei ter uma história tão bonita, mesmo que eu tivesse sonhada. 6 vezes o melhor do mundo e poder levantar a bandeira de Portugal no Japão, sendo campeão, a bandeira do meu concelho de Gondomar também, obviamente. Em Espanha, quando todos olhavam com os olhos cruzados para o talento português, eu fui lá tentar demonstrar que nós realmente somos um povo de talento e batalhadores, e mais uma vez consegui demonstrá-lo com a bandeira de Portugal às costas, com essa responsabilidade, mas com esse orgulho de muitas conquistas e poder dizer que sou português. E finalmente, depois desses anos todos em Espanha, poder vencer a Espanha nesse final do europeu. Que vocês não sabem o difícil que é chegar ao balneário depois de todos os europeus e perder com a Espanha, e mesmo sendo o melhor do mundo, ter que aguentar com os espanhóis. Pois dessa vez fui eu que entrei de peito bem cheio, cabeça bem alta, mas com o mesmo respeito. Porque nós os portugueses somos assim, mesmo conquistando, temos o respeito e a humildade de saber vencer. Depois tive a etapa mais difícil da minha vida. Para mim, como atleta, para a minha família, para os meus filhos, pela distância, e para a minha mulher. Até me estou a emocionar já. Eu tinha prometido que me ia emocionar hoje, porque era a minha última bala, a minha última oportunidade de jogar o Mundial pela seleção, e tive a lesão mais grave da minha carreira. Mas mais uma vez me superei, juntei-me com quem acreditava em mim, e mais uma vez a Federação esteve ali. Tive com a Carolina na minha última entrevista antes de ir para o Mundial, em que ela me fez perguntas difíceis, mas que eu sempre respondi que acreditava em mim, que podia chegar para ajudar, sabendo do meu rolo naquela altura não era o mesmo do Ricardinho com 25 anos, mas que o trajeto tinha sido feito da melhor maneira, porque tínhamos uns jovens talentos incríveis e tínhamos o melhor treinador do mundo, que era o Jorge Brás. E assim foi. Fomos à conquista do Mundial na Lituânia e todos sabem como é que acabou, não é? Portugal, campeão do mundo. Aquelas últimas lágrimas no hino contra a Argentina foi porque eu sabia que era a última vez que ia representar Portugal. E foi muito difícil. Por isso imaginem o quanto difícil é para mim agora ter que dizer à minha família, aos meus filhos, aos meus amigos, mas a mim, que acabou. Eu sempre disse que ia ouvir o meu corpo, ia ouvir a minha mente, e a mente e o corpo disseram: já chega. Estas lágrimas são de orgulho, não fiquei triste, são de orgulho pelo trajeto, pelo legado, e agora é olhar para a frente, porque vêm coisas novas,
Obviamente que o desporto vai estar sempre na minha vida. Vou estar sempre a acompanhar de perto os mais jovens, às vezes na rua, outras vezes nos campos, cada vez menos nos campos, mas aproveitar também a família, porque o desporto deu-me imenso, mas também me tirou muito da presença familiar, como mencionou o Presidente, tantos anos fora de casa, foram 13 anos fora de Portugal, a representar da melhor maneira, e agora é hora de ir para casa também. Obrigado a todos, obrigado Presidente, obrigado a quem está presente. Não tinha visto ali o Matos agora. Orgulhoso de ser português e despedir-me aqui na minha casa. Obrigado. Ricardinho, o mágico, a ser o melhor abraçado de também sempre. pelo Acho Presidente que da Federação Portuguesa de Futebol. Muitos daqueles que são apaixonados pela modalidade, se algum dia se apaixonaram por futsal, foi graças a ti. Ora, já te sentaste, mas eu se calhar ia-te pedir que voltasses, por favor, porque agora é o momento de podermos abrir o espaço e o momento também dos meus colegas jornalistas poderem fazer-te algumas perguntas. Portanto, por favor, Ricardinho, e o momento para algumas questões. Ricardinho, aqui do teu lado direito, Patrícia Tadeia, em direto para o Canal 11. Muitas emoções nesta despedida. O que eu te pergunto é, destes anos todos, qual é a melhor memória que tens e o que é que se segue nesta nova etapa? As memórias são todas muito boas, das conquistas principalmente. Tenho algumas memórias também de momentos menos bons, mas que me fortaleceram como atleta, mas jamais vou esquecer aquela chegada ao aeroporto, quando conquistamos o europeu, onde, óbvio que esperávamos essa recepção, mas se calhar acho que foi além dos nossos sonhos, como a gente costuma dizer. Enquanto atleta, nós metemos sempre alguns limites e essa chegada foi ultrapassar os limites mesmo de um sonho bem sonhado. Nova etapa. Isto agora está um bocado de moda ter os anos sabáticos, não é? Mas eu não sou muito de parar. Posso dizer já que tenho a agenda cheia até final de novembro, onde vou estar a participar em campos de futsal, clínicos de futsal, porque o meu sonho sempre foi ser embaixador e o embaixador para mim é poder levar o futsal a todos os cantos do mundo. Tentei o fazer enquanto atleta conquistando títulos e agora quero tentar fazer enquanto ex-atleta, mas embaixador de futsal, para promover ainda mais a nossa modalidade, para que um dia consiga aquele sonho que eu nunca consegui enquanto atleta, que é ser olímpico. Vou estar nas Maldivas agora 2 meses em trabalho para promocionar o futsal, em Singapura 3 semanas e nas Filipinas mais 1 semana, por isso vou tentar representar bem Portugal e o futsal porque é aquilo que eu mais gosto de fazer. Bom dia, Ricardinho, Miguel Minhão, Sport TV. Olhamos para a tua carreira, para os prémios individuais e para os coletivos, e há atletas que têm carreiras em que dizem, bem, podia ter ganho mais qualquer coisa, ou individualmente ou coletivamente, mas olhando para a tua carreira é difícil encontrar um buraco. Achas que faltou alguma coisa numa carreira tão boa? Falta sempre. Eu joguei na Rússia, apesar de ter sido só 6 meses, não conquistei nada. Joguei agora em Itália também 6 meses, também não conquistei nada, então sempre falta alguma coisa, não é? Obviamente que nós, enquanto atletas, queremos ganhar sempre, seja em que país for. Estou muito orgulhoso da minha carreira, das minhas conquistas. Sozinho é difícil conquistar tanto, obviamente, mas, como eu disse, foram conquistas incríveis, em países diferentes, culturas diferentes, em que tive que me adaptar constantemente, mas se dissesse que queria mais algum título, seria a pequena inveja que eu tenho aqui destes meus 2 companheiros que estão aqui à frente, da finalíssima que eles conquistaram e eu não tive a oportunidade de conquistar, mas fiquei muito orgulhoso dessa conquista. Boa tarde, Ricardinho. Boa tarde, Ricardinho. Luciana Lima Soares, para a SIC. Dizia há pouco que ia ouvir a mente e o corpo e decidir então quando é que iria terminar a carreira. Pergunto-lhe quando é que foi o momento em que percebeu que realmente era melhor pôr um fim a este belo trajeto no mundo do futsal, e já agora dizia que o sonho era ser jogador de futsal, de futebol aliás, mas
presumo que não se arrependa de ter seguido este trajeto de futsal, onde ganhou tudo. Óbvio que não me arrependo de nada, né? Porque, como eu disse, foi o futsal que me escolheu e ter chegado onde cheguei foi melhor que um sonho, e no futebol nunca vamos saber, né? O que é que podia ter acontecido. Por isso eu gosto de ficar com as coisas que podemos realmente controlar e não com as que não podemos controlar. A outra pergunta, peço desculpa. Eu tinha tão claro que o meu corpo me estava a dar sinais que quando eu decidi deixar este meu último desafio em Itália, eu convidei algumas das pessoas que mais me importam para irem ver esse jogo, porque eu sentia que podia ser o último. O corpo já me estava a dar alguns sinais, a mente estava a ser demasiado exigente, e eu acho que era um sinal de que o meu corpo já estava a dizer para. E como eu disse que iria sempre ouvir o corpo e a mente, achei que esse era um momento importante e um momento exato para deixar, que foi final de dezembro. Ricardinho, muito bom dia. Maria do Carmo Cunha para a BTV. Eu gostaria de lhe perguntar, o Ricardinho chegou ao Benfica em 2003, ainda com a idade júnior. O Ricardinho deu muito ao Benfica. Eu gostaria de lhe perguntar o que é que o Benfica lhe deu a si, e também se gostaria de recordar algumas conquistas de águia ao peito. Obrigada. O Benfica foi o que me fez ser o atleta que sou hoje, o homem que sou hoje. Eu costumo dizer que o Benfica fez de mim a pessoa que eu sou. Eu cheguei uma criança em que vivia na altura com duas pessoas que infelizmente não puderam estar aqui hoje, que é o André Lima e o Arnaldo, em que vivia com eles porque era menor, e aprendi o que é ser do Benfica. Aprendi o viver as modalidades. Aliás, eu até me chamava um menino das modalidades, porque eu ia ver as modalidades todas, jovem, não tinha tempo para tudo. E o Benfica fez-me ser o homem que sou hoje. O saber vencer, o saber perder, o saber estar no desporto, a exigência de ganhar e de querer ser sempre o melhor e ganhar mais e mais e mais, mas sabendo que no desporto também se pode perder. Jamais vou esquecer a conquista em 25 de abril de 2010, que foi quando fomos campeões da Europa, ali em Lisboa, no Pavilhão Atlântico, com 10 mil pessoas, 8 mil pessoas. Foi surreal, contra, na altura, a melhor equipa do mundo, que eu depois tive a oportunidade de representar. Foi um trajeto incrível. Sou muito grato ao Benfica por tudo o que me deu. Penso que estive à altura do mesmo. Tentei dar sempre o meu melhor. Em todas as passagens que tive pelo Benfica, dei o melhor de mim, enquanto Ricardinho, enquanto Ricardo também. E espero ter deixado esse legado e esse carinho em todos os benfiquistas, porque eu também fiquei benfiquista por alguma razão. Bom dia, Ricardinho. Mais uma vez, João Alves Domingos para a RTP. Queria lhe perguntar se, na sua opinião, acabou por ter uma grande presença e ser uma chave na mudança do paradigma do futebol, do futsal português para o sucesso, e para aqueles que não o viram jogar ou que não o conhecem tão bem, como é que gostava que o descrevessem daqui a alguns anos? Olha, eu gostava de ter, pelo menos ficar com esse sentimento de que realmente eu ajudei em alguma coisa. No aumento dos atletas, na maior prática de futsal, da prática de futsal também nas escolas, de não se perder esse bichinho da comunidade, de jogar no próprio bairro, nas ruas, de meter as mochilas quando saímos da escola no meio das ruas para poder jogar a bola. Hoje em dia já é mais difícil. Mas eu ainda há pouco estava a comentar isso. Há pouco tempo eu fui à Espanha, que foi um país onde eu fui muito reconhecido pelo que eu fiz, e tive a oportunidade de reencontrar uma pessoa que ia ver muitos jogos, e estava com o filho. E ele cumprimentou-me com muito entusiasmo, e o filho perguntou-lhe: pai, mas quem é? Estava a falar de uma criança de 7, 8 anos. E eu aí já senti que realmente essa geração já não era a minha, que já não vi o Ricardinho jogar. Mas isso faz parte, porque eu não tenho que ficar preocupado com isso. Porque eu vejo o carinho que o meu pai fala do Eusébio, do Maradona, de todos esses atletas que foram grandes também.
e que outras gerações continuam a recordar o nome deles. Por isso, eu não quero obrigar ninguém a recordar o meu nome. Eu acho que desde que entrei e pus as sapatilhas nos pés para representar os meus clubes e a minha seleção, foi sempre para dar o meu melhor, tentar ter um comportamento exemplar. Nem sempre foi possível, porque nós, enquanto atletas, enquanto jovens, cometemos muitos erros, mas aprendi com eles e, acima de tudo, mais do que aprender, tentei passar esses ensinamentos para os próximos, que não os deviam fazer, porque eu fiz e foi um erro. E é esse legado que eu quero tentar deixar aos mais jovens, que é... eles vão conseguir fazer o trajeto deles, não se deixem que lhes digam que não, porque a mim disseram-me um não, mas foi o melhor não da minha vida, quando disseram que eu não podia ser jogar futebol. E eu tenho a certeza que esse legado vai ficar. Há pouco tempo estive nas ruas, como vocês veem, eu tento partilhar nas redes sociais tudo aquilo que faço com o desporto, e estive nas ruas de Gondomar para jogar com todas as pessoas que estivessem presentes naquele campo, e foram centenas de pessoas a esse campo jogar, desde miúdos, desde adolescentes e desde adultos, e foi um orgulho enorme. Boa tarde, Ricardinho. Alberto Lapa, TV e CNN Portugal. Numa carreira recheada com tantos golos, seria possível escolher o melhor ou a melhor jogada que fez? Obrigado. Olha, é difícil essa escolha. Normalmente eu gosto de dizer que há ali um top 10 de golos que me ficaram na retina, né? Mas eu tenho dois que realmente foram incríveis, que deram a volta ao mundo. Um deles foi no Japão, que fiz um gol de costas, e outro foi um daqueles golos no europeu, né, que apareceu aqui, o célebre que o João Matos passou 3 minutos com as mãos na cabeça a dizer o que é que tu fizeste, e nem eu sabia muito bem o que é que tinha feito, né, porque aquilo não é preparado, e só consegui perceber a realidade disso quando realmente as redes sociais explodiram completamente e me sentei a ver realmente o golo. Mas infelizmente esse golo acabou com uma derrota e logo aí fica esse dissabor. Olá, boa tarde, Ricardinho aqui. Rafael Batista Reis para o Jornal da Bola. O Ricardinho despede-se como a cara do futsal português, 6 vezes melhor do mundo, uma das referências do futsal mundial. Sei que há uma relação também de amizade e de respeito com o Falcão, o brasileiro, que é considerado o melhor jogador de futsal de sempre. Olhando à carreira do Ricardinho, pergunto, pode haver agora esta comparação saudável? Quem é neste momento, e com o Ricardinho a retirar-se, o melhor jogador de futsal de sempre? Eu acho que eu já me molhei muitas vezes, né, ao dar a minha opinião, e hoje acho que vou ser ainda mais tranquilo. Eu tenho uma super relação com o Falcão. Aliás, se vocês perceberem, desde criança que eu tenho uma tatuagem com o nome do Falcão, não é? Ele foi a minha referência, a minha inspiração. Mas isso nunca foi uma entrave para eu não querer ser melhor que ele, ok? Ele era a minha referência, eu quero chegar a este patamar, mas se eu puder passar, melhor ainda, né? Como eu disse, mesmo nós quando sonhamos, não sonhamos tão alto. Eu nunca sonhei ganhar 6 vezes bola de ouro, não é? Melhor do mundo. Eu nunca sonhei ganhar o Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo pela minha seleção. Ou seja, eu sonhei, mas se calhar é aqueles sonhos que a gente pensa que nunca vai se tornar realidade pela distância que ainda existe. Felizmente todos eles concretizaram. O meu pai sempre me disse uma coisa, que é: pensa em ser o melhor para que os demais um dia falem do teu nome junto com os dos melhores. Ou seja, se referencias o meu nome junto com aquele que a maioria fala que é o melhor de todos os tempos, para mim está ótimo. É sinal que deixei o meu legado, a minha marca, e que estive próximo, igual ou um pouco melhor, nunca se sabe. O resto, os outros é que decidem, não eu. Ricardinho, aqui. Só mais uma questão. A partir de agora, numa frase, como é que gostavas que as pessoas te descrevessem? O Ricardinho é? Um chorão, não. Não sei, eu acho que não consigo escolher uma palavra. Acho que cada um, ou uma frase, cada um tem que... Ou seja, eu para o meu filho posso ser o orgulho dele, para a minha filha posso ser a inspiração, para a minha mulher posso ser um exemplo. Ou seja, o que eu quero é, acima de tudo, que as pessoas olhem para mim como uma pessoa que trabalhou para conquistar o que tem, nunca pediu nada a ninguém.
deu o máximo por onde passou, teve sempre orgulho de ser português, porque sempre fiz questão de mostrar, até mesmo quando não vencia, e que fez com que o futsal em Portugal tivesse uma evolução ainda maior, porque sempre deu a cara por ele. É o meu desporto, vai ser sempre o meu desporto, e espero um dia ser pelo menos um exemplo para os mais jovens. Deixa-me começar por agradecer a todas as questões aqui colocadas ao Ricardinho, e agora também é a minha vez, Ricardinho. Peço só que te mantenhas aí. Comecei a falar sobre as sapatilhas que a tua treinadora Carolina te ofereceu, e terminar a falar também de sapatilhas, as últimas que usaste no teu campeonato do mundo. O que é que lhes vais fazer? Olha, como eu sabia que era o último Mundial, porque eu já tinha a decisão bastante tomada, apesar de sofrer bastante com ela, eu pedi para serem umas sapatilhas especiais. Então pedi para fazer a bandeira de Portugal, com o meu número, com o número 10, a braçadeira de capitão, e meti a bandeira de todos os mundiais que eu já tinha jogado, desde a Colômbia, desde a Tailândia, a Lituânia e agora falta o Brasil. E meti o nome das duas pessoas mais importantes para mim, que são os meus filhos. Eu tenho um museu em casa, um pequeno museu, que a minha mulher diz que é demasiado pequeno, né? E hoje eu queria deixar aqui um presente ao nosso presidente, mas acima de tudo a todos os portugueses. Custou muito, confesso, porque eu tenho também as do europeu, que também foram especiais, mas hoje trouxe-as aqui para deixar aqui na casa do futebol, na nossa casa, juntamente com a braçadeira de capitão, para deixar aqui ao nosso presidente, para que todos os portugueses, sempre que quiserem ver, é a casa deles. E é um presente para eles. Obrigada, mais uma vez, Ricardinho. Obrigada a todos os presentes. Do auditório, vamos de resto também acompanhar a colocação então dessas sapatilhas. Então, esta oferta que o Ricardinho vai fazer à Sociedade do Futebol e acima de tudo à Federação Portuguesa do Futebol, eu antes de mais gostava de vos agradecer a vossa presença aqui e convidar-vos a ir até ao FOER para presenciarmos então este momento, mais um momento de despedida, não é, Ricardinho? Obrigada. Precisamente, já estamos aqui no foyer, onde neste momento Ricardinho entregou então estas sapatilhas do último Mundial, que descreveu durante a conferência, a braçadeira também de capitão, aqui neste espaço especial junto ao auditório da Federação Portuguesa de Futebol, está colocado para que também todos os portugueses tenham acesso a estes objetos tão importantes para Ricardinho e também para Portugal. Ele que se despede hoje, coloca um ponto final na sua carreira. São quase 3 décadas dedicadas ao futsal. De resto, o Ricardinho referiu também que vai continuar a representar Portugal. É o homem do momento, já está aqui connosco. Ricardinho, uma despedida muito emocionada, não só para ti, mas diria que também para todos aqueles que acompanharam o teu percurso. E se calhar começo já aqui com uma notícia que temos, de que foste convidado a integrar a direção da Federação Portuguesa de Futebol e aceitaste. Fala-me disso. Foi uma surpresa para mim, eu não estava à espera, não tínhamos que falar nesta possibilidade, é uma surpresa muito boa, confesso, fico muito feliz. Temos que perceber bem depois como é que vai funcionar as coisas, mas sim, eu tinha prometido que desta vez não ia chorar, não me ia emocionar, mas foi difícil, é difícil controlar as lágrimas quando não vejo com nada preparado, não é? Eu gosto de falar as coisas de coração, tentei falar tudo aquilo que sentia e pronto, escaparam-me 2 ou 3, fiz só 2 ou 3. Mas são bem merecidas também e refletem muito aquilo que foi a tua vida no futsal e vai continuar a ser. Falaste aqui de algumas pessoas que foram importantes para ti e queria que me contasse um bocadinho melhor aquele início e aquelas sapatilhas que te ofereceram. Foi a Carolina, deixa-me dizer-te que ela vai estar também por WhatsApp no canal 11, pelo menos temos essa indicação, portanto vais poder ouvi-la também, já que ela não está aqui, mas fala-me disso. Primeiro dizer que a Carolina mandou-me mensagem com muita pena que não podia estar, porque já tentou reorganizar as férias 2 vezes por minha causa, porque esta data foi um bocadinho escolhida por mim, digamos. Mas sim, a Carolina foi a pessoa que me descobriu realmente para o futsal, a que mais acreditou em mim, a que
diria que foi mais persistente para que eu continuasse no futsal, porque ao início as coisas estavam um bocado tremidas. E essas sapatilhas foi... as minhas sapatilhas que eu tinha de futsal estavam muito acabadinhas. A Carolina sabia das minhas possibilidades, que eram poucas, e levou-me na altura a um centro comercial no Norte, que se chama Norte Shopping, e disse: estás a ver as sapatilhas todas de futsal? Escolhe umas. E claro, eu, com a educação que os meus pais me deram, escolhi as mais baratas, né? Disse: gosto muito destas, mas na verdade os meus olhos estavam a ir para outras. E ela disse: não, escolhe as que tu quiseres. E pronto, lá eu perdi um bocadinho a vergonha e disse: gosto muito daquelas. E ela deu-me e disse: com estas sapatilhas vais tornar o melhor jogador de futsal do mundo. Claro que aquilo para mim era um pouco umas palavras vindas de carinho, não é? Mas o que é certo é que a Carolina foi das que mais acreditou, e eu, depois de tudo o que passei no futsal, o maior agradecimento que lhe pude dar foi convidá-la para ir à final do Mundial, em que fomos campeões, e onde eu lhe pude retribuir dando-lhe a minha camisola do último jogo do Mundial e dar-lhe um abraço sentido, porque foi sem dúvida a pessoa mais importante para mim no futsal. Porque não te quero roubar muito tempo, até porque tens aqui pessoas especiais para ti. Vou-te só pedir para irmos até ali, junto às sapatilhas, para tu mostrares um bocadinho daquilo que estavas a falar ainda há pouco, não é? Fala-nos então o que é que podemos ver nestas sapatilhas. Olha, primeiro dá para perceber que foram muito usadas, não é? Então, como eu sabia que ia ser o meu último Mundial, o que eu fiz foi pedir para me fazerem um símbolo da seleção com o número, a braçadeira de capitão representada aqui. E estas são as bandeiras dos mundiais onde eu joguei com o nome do meu filho. Do lado direito tem o nome do meu filho, com a bandeira da Lituânia e da Colômbia no Mundial. E na direita tem o nome da minha filha, com a bandeira da Tailândia e do Brasil, onde jogámos os mundiais. E pronto, e conseguimos conquistar. Aqui a braçadeira é a braçadeira do capitão. Nós usamos sempre duas nas finais, porque são regra. E esta... Custa-me muito deixar este presente aqui, mas eu acho que os portugueses vão valorizar muito, como eu valorizo também. Com certeza que vão. Ricardinho, na verdade, obrigada também por ter estado aqui à conversa connosco. Vou-te deixar também seguir ali à conversa com os teus convidados. Tens aqui pessoas importantes para ti. Portanto, obrigada por tudo. Obrigada por tudo o que deste também ao Novo Futsal.